Juliano. Vamos, então eu queria desejar boa noite a todos, nesse dia 29 de julho de 2021. Hoje voltamos com mais um programa aí de atualização da SBEM DF. Hoje vamos falar sobre diabetes. O Dr. Fred Eliashwitz vai fazer um resumo aí sobre o ano que se passou em diabetes. Eu queria dar algumas explicações técnicas aqui, mas antes queria agradecer nossos patrocinadores, a Xia, a Amgen, o Laboratório Sabin, e como patrocinador exclusivo aqui do nosso evento, a Abbott. A gente, para um bom andamento aqui da aula de hoje, a aula vai ser, após terminar a aula, vai haver a possibilidade de serem feitas perguntas. A gente solicita que essas perguntas sejam feitas por escrito, via o ícone que está no canto inferior do lado direito de vocês, chamado Question and Answers, o Q&A. Então, essas perguntas serão lidas pelos moderadores, doutora Helena Fará e doutor Alberto Dias, e a gente vai selecionando as que mais couberem aqui em relação ao assunto. Tá? Então, eu queria desejar uma boa aula. Com a palavra, doutor João Lindolfo, nosso presidente da sociedade. Boa noite a todos, muito obrigado a todos estarem aqui. Obrigado, doutor Alberto, obrigado, doutora Helena. Vou apresentar rapidamente. A doutora Helena já é uma ícone na nossa sociedade, foi líder da SBD. O Alberto é um grande inventor, ele criou uma ferramenta super útil para o WhatsApp, que é o EndoNews, né, que as pessoas têm um update em endocrinologia diariamente, em 12 grupos, não é, Alberto? 16. 16 grupos, meu Deus. Mais de 4 mil metros já. 4 mil metros. Você é o maior comunicólogo, né, em medicina hoje. Né? E muito prazer estar aqui, doutor Fred, né? Ele estava dizendo que eu que botei ele nessa encrenca, mas o Fred é um amigo de pesquisa clínica, de congresso. E é um prazer muito grande ver o Fred, sabe? O Fred, ele é super up-to-date e as aulas dele são muito prazerosas de se ouvir e de aprender, né? Então, eu deixo com a Helena e com o Alberto a introdução e eles vão ser administradores desse evento. Obrigado, João Lindolfo. Então, o Dr. Fred, ele dispensa apresentação, ele é um ícone da endocrinologia brasileira, né? E ele é um diretor do CPCLIN. Dr. Fred, com a palavra, o senhor pode iniciar essa brilhante aula. Obrigado. Bom, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite, mas pelo tema da aula é uma espécie de encrenca, porque resumir o que eu acho de importante no ano em diabetes, quando sobre diabetes se publica uma biblioteca, né, de informação, ainda mais nesse ano que a gente comemora o centenário da descoberta da insulina, então o diabetes está mais em voga ainda, tem mais publicações do que nos anos anteriores, né? E eu deixei aqui uma foto de Copacabana de 100 anos atrás, quando a insulina foi descoberta, e do centro de São Paulo, só para vocês terem um gostinho de quão longe disso a gente tá hoje. A nossa visão de diabetes tipo 2 hoje como um grupo heterogêneo de pacientes, né, resulta em duas visões da fisiopatologia. Uma visão em que o problema primário é o que acontece com a célula beta, então são as pessoas que têm geneticamente uma célula beta mais frágil, então se elas desenvolvem resistência à insulina por obesidade, por exemplo, não são capazes de manter para sempre essa hiperinsulinemia compensatória, diminuem a secreção de insulina e desenvolve diabetes. Ou então, que também deve acontecer com um grupo de pacientes, em que a hiperinsulinemia é primária. Então, alguma coisa no ambiente estimula demais a célula beta, né? Tem gente muito séria que acha que são os aditivos alimentares da dieta moderna,
então se desenvolve hiperinsulinemia, e aí não tem jeito, com insulina alta, ou você faz hipoglicemia, ou você desenvolve resistência à insulina, e também é um fator que favorece o desenvolvimento de obesidade. A célula beta não aguenta e desenvolve diabetes tipo 2. Em ambos os casos, a resistência à insulina tem um papel muito importante, e a gente sempre tem visto a resistência à insulina como uma consequência, né, de adiposopatia, é gordura ectópica, é adipocina sendo produzidas, é TNF do adipócito, é leptina alta, adiponectina baixa. E aí eu escolhi esse trabalho do Cell Metabolism, do grupo da Josen, em que eles pegaram células, fibroblastos de pele, tanto de pessoas normais como pessoas com diabetes. E, in vitro, reprogramaram essas células para trazê-las de volta para o estádio embrionário, chamado IPS, né? E aí, uma vez tendo essas células em estado embrionário, elas conduziram a diferenciação para a célula muscular. Então, eu tinha a célula muscular in vitro, na placa de Petri, de pacientes normais e pacientes com diabetes. E aí eles foram estudar, nessas células musculares, a sinalização da insulina, a captação de glicose e a função mitocondrial. E viram que tudo isso está tremendamente alterado, e aqui não tem adipócito, não tem adipoglicina, não tem TNF, é tudo in vitro. E aí vocês veem geneticamente quais são os genes que controlam que vias que estão alteradas. A resistência à insulina já está presente na célula, né, independente do adipócito, na célula muscular, e ela envolve não só a sinalização de insulina, como síntese proteica, expressão gênica e outras coisas. Então, isso é para dizer que... Por que eu acho importante? Porque hoje a gente está vendo que a resistência à insulina é muito mais do que a gente pensava, é uma coisa que já vem na célula. Um outro trabalho também da Josen, esse já é antigo, mas eu só vou falar nele en passant, é para dizer que a insulina sinaliza na célula beta de modo importante. Como é que eu sei disso? Que se eu nocautear o receptor de insulina só na célula beta, esse camundongo chama Birko, ele com 4 meses você tem atrofia das ilhotas e Langers e o aparecimento de diabetes, mostrando então que a insulina é secretada pela célula beta, mas ela tem uma ação parácrina ou autócrina muito importante em manter a vitalidade da célula beta. E agora, o paper que eu acho relevante, que foi publicado no Nature em fevereiro desse ano, ele descreve uma proteína, e essa proteína ela conduz o receptor de insulina para degradação. Ela seria um moderador da atividade do receptor de insulina, do moderador negativamente, um inibidor do receptor de insulina, e por isso recebeu o nome de inceptor. O que é impressionante? Então, está aqui o inceptor, ele pega o receptor de insulina, bota no lisosoma, e com isso eu diminuo o receptor de insulina na célula, tem menos ação da insulina. Eles, para tentarem classificar ou clarificar o papel do inceptor, tentaram fazer o know-how do inceptor, não conseguiram, porque todos os animais que, com deleção do inceptor, morreram de hipoglicemia no nascimento, hipoglicemia irreversível. Então, isso parece ser tão importante que não dá nem para fazer nocaute. Então, eles fizeram um nocaute condicional, quer dizer, o gene do inceptor, para se expressar, precisava ter tamoxifeno na dieta. Então, aqui os dados do Nature mostrando que o inceptor, sim, se localiza na ilhota, e que quando você usa um nocaute condicional, né, você piora a tolerância à glicose, a glicemia sobe, né? O nocaute
ou se você inibir o inceptor com anticorpo monoclonal, também piora a glicemia. Isso faz a gente perguntar, bom, por que eu acho isso importante? Ninguém sabe como é que é o inceptor no diabetes. Será que um inibidor do inceptor é o próximo tratamento para o diabetes, já que a presença dele inibe o receptor e dá resistência à insulina? E não é à toa que esse trabalho está no Nature. Ainda na medicina básica, todos nós aprendemos na pré-escola que a glicemia estimula a secreção de insulina, porque a glicose entra na célula beta, é metabolizada, produz ATP, o ATP fecha o canal de potássio, entra cálcio e degranula, e levando a secreção de insulina. Isso é que nós aprendemos. Isso não é verdade, gente. Esse ano, 2 trabalhos mostraram que a via da piruvato quinase é essencial na secreção de insulina, sem ela não tem secreção de insulina, e ela contribui com ATP e também com o peróxido de hidrogênio, que é o radical livre formado aqui na mitocôndria. Por que eu acho isso importante? Não só porque se estimula a secreção de insulina, mas inibe também a formação de glicose no fígado, porque a gente tem várias pequenas moléculas que são ativadores da piruvato quinase. Elas já existem e provavelmente serão a próxima classe de remédios para tratar o diabetes. Nós estamos numa época de Covid, existe uma grande controvérsia se Covid pode ou não pode causar diabetes. Então, tem um paper publicado no Cell Metabolism alguns meses atrás, esse ano, pelo menos pondo um pouco de fim nessa controvérsia. Então, nesse trabalho, se analisou biópsia ou secções de pacientes que morreram, faleceram de Covid ou não, sem Covid, e se pesquisou o vírus nas amostras de tecido pancreático. Não só o vírus nos pacientes que morreram de Covid, foi localizado no pâncreas, mas ele foi localizado na ilhota. Alguma controvérsia se ele está dentro da célula beta ou nos capilares da ilhota, mas ele está na ilhota. E o que é importante, que o processo inflamatório que a presença do Covid produz no pâncreas leva à transdiferenciação da célula beta em célula-alvo. Então, sim, ela diminui a capacidade de secretar insulina, mesmo que ele não esteja enfrentando a célula beta, e sim, o Covid pode estar relacionado ao diabetes. Indo agora para a medicina transacional, eu resolvi trazer uma das publicações do EDIC, que é a publicação de distúrbios cognitivos na população do DCCT, por causa do longo follow-up. Então, essa aqui é uma coorte que está sendo seguida há 32 anos e que uma parte dessa coorte, que quando começou tinha 27 anos e hoje tem 59, foi avaliada do ponto de vista mental, com vários testes, aos 2 anos de follow-up, 5, 18 e agora há 32 anos depois. E nesse trabalho publicado no Lancet, está se vendo a influência da hemoglobina glicada, da hipoglicemia e da pressão arterial sistólica na capacidade cognitiva dessa população. E o que está se vendo? Bom, todo mundo perde capacidade mental e cognitiva com o envelhecimento, mas quem tem uma hemoglobina glicada alterada, para cada 1% da hemoglobina glicada aumentada, existe um envelhecimento mental adicional de 3,3 anos. Para cada 5 milímetros a mais na pressão arterial sistólica, existe um envelhecimento mental de 4 anos. E para cada presença de hipoglicemia severa, existe um envelhecimento de 4 anos depois de 32 anos de follow-up. Ou seja, quem não está bem controlado nem da hemoglobina glicada, nem da pressão arterial, nem da hipoglicemia, experimenta um envelhecimento adicional de 10 anos praticamente em relação a quem não tem.
Um outro trabalho do Nature Medicine que eu escolhi foi um trabalho em que pacientes com pré-diabetes foram categorizados em subgrupos. É uma população de Tübingen, na Alemanha, em que eles fizeram um grande estudo de vários parâmetros nessa população. Diga-se, ninguém aqui era diabético, todo mundo era pré-diabético, e a gente acha um absurdo que, com tudo que a gente sabe hoje de genômica, de proteômica, né, de epigenômica, a gente olhe para um diabético e use só a glicemia para dizer que tipo de diabético ele é. Se ele tem intolerância à glicose, glicemia de jejum alterado ou ambos. É só isso que a gente faz. E aqui eles olharam o perfil genético, o tecido adiposo subcutâneo, o tecido adiposo subvisceral por ressonância magnética, a quantidade de gordura no fígado, a capacidade de secretar insulina na curva glicêmica, mediram a resistência à insulina, a área sob a curva, os lípides, e mostraram que os pré-diabéticos não são todos iguais, independente deles terem intolerância à glicose, independente deles terem glicemia de jejum alterada, eles podem ser classificados em 6 clusters diferentes e distintos, cujos pentagramas estão aqui, né? E isso foi confirmado numa população mais geral, que a população de Whitehall, dos policiais de Londres. Aqui a fenotipagem não foi tão profunda, mas aqui eles usaram, por exemplo, cintura abdominal em vez de usar a ressonância para medir gordura visceral. E também conseguiram identificar os 6 clusters. Qual a importância disso? Que 3 desses clusters, né, que 2 desses clusters, os clusters 5 e 3, são os que têm um risco maior de evoluir para o diabetes. Os outros 3 clusters praticamente não evoluem para o diabético. Então, são aqueles pacientes que a gente conhece, que eles têm pré-diabetes hoje, e daqui 20 anos eles continuam tendo pré-diabetes, ao contrário desses subgrupos, né, que têm risco maior de evoluir para diabetes. A diferença também é que eles têm riscos diferentes de evoluir para as complicações. O cluster 6, por exemplo, ele tem um alto risco renal independente dele evoluir para o diabetes ou não. Ele pode até ficar com a glicemia continuando como um pré-diabetes, mas ele vai perdendo função renal, com alto risco de perder função renal. Por que eu acho importante? Porque a gente não pode tratar 1,3 bilhão de diabéticos. Então, se a gente puder distinguir quem é o diabético a risco, esses eu trato. Os outros pré-diabéticos eu apenas monitoro. Aqui, para mostrar para vocês, o cluster 6, o que vai para insuficiência renal, ou tem mais risco de doença renal, independente de evoluir para o diabetes, é o que na tomografia tem gordura no seio renal mais avantajada, como vê, diferente dos outros pacientes. Saindo da medicina transacional, indo agora para a monitorização, eu escolhi esse estudo de vida real que compara dois sistemas de monitorização. O Dexcom, que é um sistema de monitorização contínua, e o Freestyle Libre, que é o mais usado no Brasil, que é um sistema de monitorização intermitente. Um paciente só precisa olhar, o outro paciente precisa escanear. É um estudo feito tanto em diabetes tipo 1 como em diabetes tipo 2, em que os pacientes foram pareados por um score de propensidade, né, levando em conta a idade, sexo, raça, índice de massa corpórea, o quanto que era hemoglobina glicada, comorbidades, e foram ver que diferença fazia usar Dexcom ou Freestyle Libre na hemoglobina glicada. E, sem ser muita surpresa, eles viram que o uso da monitorização contínua, seja de que tipo for, não faz diferença em termos de redução da hemoglobina glicada.
Ambos os grupos melhoram a hemoglobina glicada com qualquer monitorização, contínua ou intermitente, mas não tem diferença na melhora entre Descalm e Freestyle Libre em qualquer uma das comparações. Para quem acha que monitorização é importante só para diabético que usa insulina, esse estudo analisa o impacto do uso do Freestyle Libre na hemoglobina glicada em pacientes tipo 2, usando insulina basal, não insulinoterapia intensiva, sem usar insulina rápida, ou usando outras terapias que não insulina, incluindo o GLP-1. E como vocês podem ver, existe melhora com 6 meses ou com 1 ano na hemoglobina glicada, mesmo naqueles pacientes que não usam insulina. Na verdade, a melhora da hemoglobina glicada depende do basal. Quanto mais alta a hemoglobina glicada, maior é a melhora da hemoglobina glicada 6 meses depois do uso, né? Vejam que você tem uma redução de quase 4% naqueles pacientes que tinham hemoglobina glicada acima de 12. Então, o basal é muito importante. Aí você vai dizer, não, mas então a monitorização é importante para aqueles pacientes que não fazem ponta de dedo. Então, o estudo de vida real resolveu analisar o impacto na hemoglobina glicada e na internação de pacientes que passaram a usar o CGM, tanto diabéticos tipo 1 como tipo 2, usando insulinoterapia intensiva, mas estratificando os resultados pelo número de testes. E aqui a gente viu que, em termos de complicações agudas, monitorar o diabetes diminui as complicações agudas em todos os pacientes. Mas a melhora é independente se o paciente usa menos ou mais, faz ou menos ou mais 4 glicemias capilares por dia, mostrando que realmente o CGM trouxe um avanço para além do fato de simplesmente fazer a glicemia capilar, onde por mais que você faça 4 vezes por dia, são 4 pontos, e isso é muito menos do que a monitorização contínua. Esse é um estudo de vida real do grupo de Bergenstahl, publicado recentemente, mostrando que quando você usa um Freestyle Libre e comparando antes do uso com 6 meses depois do uso, você tem, de novo, diminuição de eventos agudos e diabéticos, hospitalização por todas as causas, o que torna o Freestyle Libre custo-efetivo, mas a razão por que eu trouxe aqui não só de que todos melhoram, independente do sexo e da idade, mas que as internações de causas cardiovasculares caem significativamente também. E eu achei importante esse fato. E por falar em tratamento intensivo e insulina, entrando na parte clínica, esse é um estudo antigo, já do ano passado, 2 anos atrás, publicado no New England, mostrando o benefício do teplizumab em diabetes tipo 1, causando um delay de 2 anos na perda da função da célula beta. 14 dias de teplizumab protege o indivíduo, retarda o diagnóstico de diabetes aproximadamente em 2 anos. Esse ano no NDA houve uma atualização e a gente vê hoje que retarda por quase 3 anos, 32,5 meses. E por que eu achei isso importante? Porque o teplizumab, o KT3, ele está na mão do FDA para ser a primeira droga com aprovação para prevenir o diabetes tipo 1. Então, é possível que a gente tenha nos guidelines o ano que vem, alguma droga indicada para prevenir o diabetes tipo 1 e o teplizumab está nessa relação. E por falar em insulina, esse é o ano do surgimento da Icodec. A Icodec é um análogo de insulina com 3 modificações de aminoácido, em que se perde o último aminoácido da cadeia B para ocorrer ligação com um ácido graxo de 20 átomos de carbono, que provê
uma ligação tão forte com a albumina que a vida média é suficientemente grande para essa insulina basal ser usada apenas uma vez por semana. Então, nesse estudo, vocês podem ver aqui, é um estudo de fase 2 da ICODEC, em que 247 sujeitos, tipo 2, virgens de insulina com hemoglobina glicada entre 7 e 9,5, adultos, são randomizados para receber ICODEC uma vez por semana ou placebo de glargina todo dia, usando metformina com ou sem um DPP-4. Ou então são randomizados a receber insulina glargina de verdade todo dia, mais um placebo uma vez por semana, mais metformina com ou sem inibidor de PP4. Então, esse é um estudo randomizado que é duplo cego, né, em que os pacientes recebem ou placebo ou a glargina de verdade na coxa direita todo dia, e por meio de uma seringa, e ou recebem o ICODEC ou placebo na coxa esquerda por meio de uma caneta. Como vocês podem imaginar, a dose de ajuste é semanal e o target desse estudo é um target meio rigoroso demais, né? O objetivo é levar a glicemia de jejum para 70 a 108, né? E para conseguir isso, a ICODEC é ajustada semanalmente, ou em 14 unidades ou 28, ou diminuída em 14 e 28, enquanto que a glargina usa-se o esquema clássico, mas também a glargina foi ajustada para 70 ou 108. E olhem aqui o que aconteceu depois de 26 semanas. Partindo do basal de 8,1, ambos os grupos chegam abaixo de 7, não tem diferença na hemoglobina glicada na semana 26. Uma das características desse estudo, além de ser duplo cego, é em que os pacientes recebem monitorização contínua cega pelo LibriPro. Então, depois que termina o estudo, dá para abrir e ver o que aconteceu. E a ICODEC levou os pacientes a 66% do target, mas um target muito estreito, não é 70 a 180, é 70 a 140, enquanto que glargina 100 levou a 60. Isso fez uma diferença estatisticamente significativa. Então, mesmo a hemoglobina glicada, mais tempo num target estreito, sem aumento na presença de hipoglicemias. Indo agora não para insulina, mas para SGLT1/SGLT2, isso é um estudo de sotaglifosina, em que os resultados do Soloist e do Scorer foram apresentados conjuntamente, é uma composição dos dois estudos, em que se mostra pela primeira vez, e essa é a razão por que está aqui, é que um SGLT2/SGLT1 é capaz de diminuir a hospitalização por insuficiência cardíaca não reduzida, agora é preservada. Vocês veem aqui uma redução de 37% em hospitalização por insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, e isso bastante significativo. Parece, a gente sabe com notícia agora, não está publicado ainda, que a empaglifosina também consegue ser benéfica para fração de injeção preservada. Mas esse é o resultado que está publicado no New England. Indo para análogos de GLP-1, a gente vê que o poder e a potência dos GLP-1s depende da dose. A dulaglutida foi o primeiro uso semanal, eles escolheram uma dose para lançar, que foi 1,5, mas a gente vê hoje que, aumentando essa dose para 3 e para 4,5, a gente tem reduções maiores na hemoglobina glicada e também tem reduções maiores de peso, mostrando que, embora para chegar em 3 e 4,5 você precise titular, né, ao contrário da dose tradicional de 1,5,
né, você consegue ter mais resultado de hemoglobina glicada e mais redução de peso de acordo com a dose. Por falar em GLP-1, esse é o amplitude zero com efaglignatide, que é o novo agonista do GLP-1, que tem como característica ser derivado da exandina, então ele não é um análogo, ele é só um agonista. E por que ele está aqui? Não é porque ele tem... Primeiro, porque ele tem benefícios cardiovasculares, o que se dizia, né? Aqueles que derivam da exandina, como Excel, lixezenatide, não tem benefício. O que tem benefício, né, é o análogo do GLP-1, um agonista não. E aqui a gente está vendo que esse é o conceito errado, porque a gente tem benefício cardiovascular, apesar do que isso aqui é um agonista do GLP-1. Mas o que esse demonstrou e os outros não demonstraram é benefício na insuficiência cardíaca, com uma redução de 40% em hospitalização e insuficiência cardíaca. Os outros benefícios macrovasculares, o MACE de 3 pontos, o expandido, né? E, inclusive, o benefício renal, a efeglenatide também mostrou, e isso está publicado desde o dia 1º de julho, desde o último 1º de julho, no New England. E, por falar em análogo de GLP-1, nós temos a semaglutida agora na dose de 2,4 miligramas, sendo usada para tratar o sobrepeso ou obesidade. Vejam que coisa impressionante a semaglutida 2,4 miligramas usada por um ano, levando a uma redução de peso, né, em pacientes com obesidade de 16 quilos em média, né? Nós estamos muito perto aqui dos resultados obtidos com a cirurgia bariátrica. E se vocês acharem isso aqui, esses resultados semelhantes, espetaculares, vejam o que a tirzepatide, que é um agonista dual GLP-1/GIP, é capaz de fazer com a hemoglobina glicada no programa SURPASS, onde a gente tem 50% dos pacientes atingindo a hemoglobina glicada não abaixo de 7, a hemoglobina glicada normal de 5,7%. A gente nunca viu isso antes. E também um efeito poderoso na redução de peso, em torno da ordem de 12 a 15 quilos, dependendo do estudo, com esse agonista dual. E aqui no England Journal, em julho, publicou o estudo comparativo da tirzepatide em 3 doses, 5, 10 e 15 miligramas com semaglutida, mostrando que a tirzepatida é superior à semaglutida 1 miligrama no que diz respeito à redução da hemoglobina glicada, da glicose. E eu quero dizer que a tirzepatida não é o único agonista sendo estudado, nós temos também os resultados iniciais da coltatide, que é um agonista dual GLP-1-glucagon, né? Também com resultados muito interessantes, tanto na redução da hemoglobina glicada como do peso, né? Superior ao liraglutide 1,8. Bom, era isso que eu escolhi para vocês, né, nesses 40 minutos, entre 30 e 40 minutos, que vocês me concederam, e agora eu estou à disposição, agradecendo a atenção de todo mundo. Alô? Oi? Desculpa, eu estava falando no mudo, desculpa. Obrigada, doutor Fred, tem muita novidade, foi muito denso, né? Muita informação. E, por enquanto... Vocês fizeram 1 ano em 40 minutos? Pois é. Então, por enquanto, não chegou questões. Tem aí, Alberto? Você está vendo alguma? Não. Eu gostaria de fazer uma. Ótimo. Aliás, eu tenho algumas, enquanto o pessoal... Vamos ver se o povo se anima. A gente tem pouco tempo ainda, restante.
Doutor Fred, em relação ao COVID e à transdiferenciação de célula beta em célula alfa, não é morte, é transdiferenciação. E a gente, exatamente, não é uma apoptose, né? Não, e a gente tem visto alguns casos de diabetes tipo 1 pós-COVID. Essa transdiferenciação, ela pode estar envolvida nesses casos de diabetes tipo 1? E será que são casos reversíveis ou pode, não? Olha, pode é uma palavra muito forte. Eu acho que pode, né? O fato relevante é que o fenômeno inflamatório que a presença do vírus produz, né, é suficiente para diminuir a capacidade, o número de células beta. Então, isso pode se manifestar como diabetes tipo 1, com cetoacidose, pode se manifestar com diabetes tipo 2, mas abre uma pista também de que o fenômeno inflamatório que acontece na ilhota, provocada pela lipotoxicidade, pelo estresse oxidativo, né? E a gente sabe que estresse oxidativo significa disfunção mitocondrial, e disfunção mitocondrial significa inflamação na célula beta. Então, a gente também pode deferir que a inflamação no diabetes tipo 2 também pode levar à diminuição do número de células beta e fazer a transição do pré-diabetes para o diabetes. Uhum. É um fenômeno fisiológico, biológico muito interessante. Mas o objetivo do chinês que estuda na Califórnia, na UCLA, que publicou esse trabalho, era basicamente dizer o seguinte: não, existe o vírus na ilhota sim. Né? Porque havia uma controvérsia se existe, se não existe. O indivíduo desenvolve diabetes tipo 1 pelo estresse, pela inflamação sistêmica, né? Mas lá está o vírus, né? Dentro da ilhota. Pelo menos os pacientes que morrem de Covid, né? É possível encontrar o vírus lá. Perfeito. Alberto, você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer mais um aí. Em relação a essa droga, deixa eu ver, para prevenção do diabetes tipo 1, teplizumab, eu fiquei pensando em relação ao LADA, se teria que o diabetes latente autoimune do adulto, porque você colocou o estudo na prevenção do diabetes tipo 1, né? Será que no LADA essa droga poderia ter algum papel em retardar a progressão da doença? É possível, eu não sei, isso não foi estudado. O modelo estudado foi diabetes tipo 1, ou pacientes em alto risco de desenvolver diabetes tipo 1, são pacientes que têm 2 anticorpos, mas ainda têm a glicemia normal, né? Não tem hiperglicemia. Essa é a população em que foi estudada e para ela que vai ser aprovado, né? Porque para aprovar precisa ter o estudo. Então, aí o que vê é o seguinte: 2 semanas de teplizumab é capaz de, quem tomou, perde função de célula beta, mas 3 anos depois. E se você pensar que o diabetes tipo 1 ele tem um pico aos 11 anos de idade, você jogar esse pico para depois da puberdade, né, faz toda a diferença. Já seria uma grande vantagem, porque a puberdade com diabetes tipo 1 é a fase mais difícil, né? É a fase mais difícil. Uhum. Em relação a isso daí, doutor Fred, recentemente o FDA ele postergou, derrubou porque parece que essa medicação também traz algum risco e é difícil também de identificar essa população que seria beneficiada, né? Então eles tinham anunciado, tinham tido uma votação empatada, quase empatada isso. no FDA, e agora isso está em discussão, mas é possível, isso ainda está em discussão, mas é possível que a gente tenha. Né? O que a FDA quer é que você diga para eles qual é a diferença entre quem se beneficia e quem não se beneficia. Exatamente. Para você poder dizer para essas pessoas pode usar, para essas pessoas não está indicado usar. É porque tem algum risco também, né? Não é um medicamento.
O OKT3 é um imunomodulador, né? Tem risco de infecção, tem... Doutor Fred, naquele grupo de pré-diabetes, o senhor apresentou no trabalho os 6 clusters, né? E colocou que é a minoria desses 6, eu acho que apenas 3, né? O cluster 3, 5 e 6, que são de alto risco, né? E hoje a gente já coloca o uso de várias medicações que a gente está usando no pré-diabetes. E quando o senhor apresentou esse trabalho, a gente vê que uma grande parte desses pacientes não vão evoluir para o diabetes, né? Eu queria saber quais, nesse estudo, se eles citam realmente quais os principais fatores de risco nesses clusters que determinaram que foram importantes na evolução para o diabetes. Na verdade, é um conjunto de coisas, né? O que define um cluster não é um único parâmetro, mas eu posso dizer para você que a quantidade de gordura visceral é importante, principalmente se ela tiver depositada no seio renal, ela significa maior risco de nefropatia diabética, independente da glicemia, provavelmente por resistência à insulina no rim. Isso a gente já sabia, porque a gente sabe que na população com diabetes, você tem aí por volta de 30% desenvolvendo nefropatia. Mas no pré-diabetes você já tem 17% de microalbuminúria. Uhum. Certo. Doutor Fred, aquele primeiro slide lá, eu achei interessante quando o senhor começou a falar sobre esses alimentos que poderiam levar, né, à hiperinsulinemia, porque eu vi essa Bentin Lecter há muitos anos atrás, lá em San Diego, tinha uma médica, o trabalho da pesquisa dela era justamente sobre isso daí, sobre os próprios alimentos modificados, né, que foram aparecendo, induzindo essa hiperinsulinemia, e aí, se você não desenvolver resistência à insulina, você ia acabar morrendo de hipoglicemia, né? Ou seja... Isso é o trabalho da vida da Bárbara Corques. Exatamente, é a doutora Bárbara. Eu estava lembrando o sobrenome dela, eu fiquei impressionado com essa palestra. Aliás, eu fico impressionado com as palestras do senhor, a capacidade de síntese, né? Separou realmente esses trabalhos assim, mais importantes, né, nesse ano de diabetes, né? São classes novas de medicamentos que estão chegando, né? O que o senhor acha desses níveis? Por exemplo, porque no acorde, quando baixou muito a hemoglobina glicada, os pacientes começaram até a morrer mais, tiveram que parar, né? Aí você sempre fala, porque eram os medicamentos, era a hipoglicemia, mas assim, será que colocar um paciente diabético com hemoglobina glicada tão baixa poderia... Por exemplo, porque você tem um risco, por exemplo, de retinopatia que se aventa com a semaglutida que eles falam. É verdade, Alberto, mas eu acho o seguinte, eu quando comecei a tratar diabetes, o paciente vinha com uma glicemia de jejum normal, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, e a glicosúria é negativa. Uhum. E eu dizia para ele que ele estava perfeito. Uhum. Ele desenvolvia retinopatia, complicação renal, porque o que a gente usava era a glicosúria. Depois, em vez de usar a glicosúria, a gente começou a usar a glicemia capilar, muito devagar. No começo, o glicosímetro era muito caro, né? No começo, as pessoas, mesmo quando elas tinham acesso a um glicosímetro, não podiam comprar fita. Aí, décadas depois, o governo começou a distribuir fita para diabético que usa insulina. E aí a gente usava a hemoglobina glicada. Né? A meta-hemoglobina glicada abaixo de 7, tudo é hemoglobina glicada. Depois veio a monitorização contínua e a gente viu que a hemoglobina glicada não significa muita coisa. Ela é uma média. Você pode ter um diabético com a glicemia variando de 30 para 300, na média ele está bem. Ele pode ter uma hemoglobina glicada de 6,9. E você dizer, ó, joia. Do mesmo jeito que a gente dizia joia quando o cara estava com a glicosúria negativa. Então, eu acho que nós temos que começar a repensar o tratamento do diabetes, os estudos clínicos, com outro alvo agora, com timing range, não com hemoglobina glicada. Porque se determinado tratamento me leva uma hemoglobina glicada abaixo de 7, eu acho espetacular,
e o indivíduo está com 20% do tempo no alvo, o resto ele está muito acima, muito abaixo, ele não está bem controlado, ele está me enganando, esse número. Então, acho que o acorde, o que teria acontecido no acorde se esses pacientes estivessem com um Libre, em vez de a gente estar medindo hemoglobina glicada? Como é que a gente interpretaria os resultados? Então, toda vez que você tem uma revolução na metodologia, né, você tem que rever tudo que foi feito com a metodologia antiga. A verdade é que a gente não sabe, né? E como eu penso, eu digo, o que me preocupa hoje é o que meus netos vão dizer da medicina que eu faço hoje. Né? Um paciente me deu de Natal um livro centenário de medicina. Eu abri por acaso, eram do século XIX. Então, por acaso, tinha uma figura, como é que era uma transfusão de sangue. E tinha o desenho direitinho, do médico sentado numa cadeira no meio, o doador e o receptor com a borracha e o médico jogando o sangue de um para o outro diretamente. Não se conhecia os tipos sanguíneos, olha o perigo. Mas era assim que se fazia. Então, levando em conta que o conhecimento médico dobra a cada 8 anos, né, nós daqui 8 anos vamos saber mais do que o dobro que nós sabemos hoje. Imagina o quanto isso vai mudar. Na prática, hoje a gente tem um parâmetro aí que é a cirurgia bariátrica, né? Que também leva a redução importante ou até mesmo remissão do diabetes. Né? Pois é, tipo 2. Tipo 2. Exatamente. O que você acha do livro no tipo 2? É outra doença. E em gestante também. Ok, resistência à insulina. Aí você acha que deve usar, que modifica, por exemplo, num diabetes tipo 2 que não é insulinizado, ele se beneficiaria também do uso do freestyle livre, por exemplo? Eu acho. É muito mais fácil você dialogar com um paciente que usa um sensor. Porque ele está vendo o que acontece. Uma coisa é você chegar para o paciente e dizer, olha, se você comer isso, pode ter um pico muito alto da glicemia, ou então, se você ficar muito tempo sedentário, o teu pós-prandial vai piorar. Outra coisa é ele ver o que acontece o dia que ele faz exercício versus o dia que ele não faz, o que ele quando ele come, um alimento rico em carboidrato versus o que ele não come. Você não precisa convencer nada. Você só mostra para ele, se ele não olhou direitinho. E o conceito de tempo no alvo é muito fácil do paciente absorver. O normal é de tanto a tanto. Se você precisa ficar a maior parte do tempo normal, está tudo bem. Isso é um conceito que ele consegue entender muito melhor do que hemoglobina glicada. Sim. Inclusive, tem programa nos Estados Unidos aí de dieta ligado ao monitor para tentar, vamos fazer uma dieta baseada nisso aqui, no que aumenta a sua glicose. Né? Sim, e tem programas de inteligência artificial sendo desenvolvidos para adivinhar o que vai acontecer com a glicemia pós-prandial do paciente baseado na hemoglobina glicada basal dele, baseada na monitorização dele e na flora intestinal dele. Porque hoje em dia a gente sabe que, como a microflora intestinal varia de pessoa para pessoa, nem para todas as pessoas um determinado alimento provoca a mesma hiperglicemia pós-prandial. Né? Essa história do índice glicêmico, arroz é índice glicêmico 100, pão é índice glicêmico 100, não é para todo mundo. Claro que não vai ter gente que é 110 e outro que é 100, outro que é 10, né? Mas tem gente que é 50, tem gente que é 60, tem gente que é 70. As pessoas são diferentes e têm a possibilidade de ter um comportamento diferente. Se você tiver um sensor, se você não tiver um sensor, você está indo na média. Uhum.
Doutor Fred, eu acho que a gente tem tempo só para uma última pergunta, que a gente tem Então, que aqui não alguns... seja difícil, né? Não, vai ser... Não, é porque alguns aqui trabalham em hospitais, né? E aí eu queria que o senhor comentasse um pouquinho o uso do inibidor de SGLT2 em pacientes com COVID internados. Como é que está Olha, o posicionamento? é assim, se fez um consenso dizendo que quando o paciente está internado, quando ele está mais sério, a gente tem que evitar certas medicações para o diabetes, né? Então, se ele está internado, mas ele está se alimentando normalmente, você não necessariamente precisa tirar o GLP-1 dele, se o GLP-1 for uma medicação importante. Mas SGLT2 não é medicação para paciente internado, né? SGLT2 é para paciente em estado basal, no ambiente dele, com a dieta dele, né? Ativo, não é para paciente inativo. Esse era o conceito, né? Mas, ao lado desse conceito, apareceram publicações que mostraram que os SGLT2 têm efeito cardioprotetor e nefroprotetor. Miocardite e insuficiência renal são duas coisas que acontecem na COVID. Então veio a história. Bom, a gente não sabe por que a SGLT2 protege os órgãos, mas protege os órgãos. Claro que nós não vamos querer tratar o COVID, que é uma doença viral, com SGLT2, mas podemos estudar qual seria o efeito coadjuvante do SGLT2 em adição à medicação que a gente usa para a COVID. Então, tudo que eu usaria para a COVID mais placebo, tudo que eu usaria para a COVID mais SGLT2. E esse é o estudo da ARE19, que mostrou uma tendência a um certo benefício com SGLT2, né? Mas em nenhum dos parâmetros estudados essa diferença foi estatisticamente significante. Então, SGLT2 não tem indicação para beneficiar um paciente com COVID. Agora, o que o estudo mostrou é que os pacientes também não pioraram. Ninguém teve cetoacidose, ou teve um caso no mundo, quer dizer, não foi o... Isso os DM2, né, com O COVID. DM2, é isso. Uhum. Estamos falando de DM2. Sim, sim. Então, mostrou que era seguro usar um SGLT2 no hospital. Daí, existe a discussão hoje em dia de que aquele conceito de que quando vai para o hospital você suspende SGLT2 não estaria tão adequado. Você poderia manter o SGLT2. Pode ser que seja verdade, mas eu te digo que nesse estudo, no DARE, a cetoacidose foi procurada ativamente, dosava-se bicarbonato todo dia, ou quando o indivíduo tinha sintoma lá no hospital, né? E qualquer bicarbonato baixo despertava o alarme, né? Eu não sei se isso pode ser traduzido para o mesmo nível de segurança para um lugar que não seja tão fácil dosar, monitorar o bicarbonato assim. Eu tenho minhas dúvidas. Eu digo que eu estou surpreendido que o SGLT2 é mais seguro do que eu pensei, mas eu não estou totalmente convencido ainda de que esse resultado, diria bom, possa ser transposto automaticamente para qualquer situação de hospitalização. Eu esperaria mais um tempo. Tá. Número 1. Número 2. Eles Foi estão tentando usado em entrar no doença... recovery. Foi entrado em doente com Covid, internado, mas não grave. Sim, Não sim, doente no respirador, não doente em UTI. sim. Hein, doutor Fred? Perfeito. Então, colocar no braço do recovery a empaglifosina. Mais uma aí, tentativa. Pois é. Não quis insistir com DARE, não. Bom. Muito obrigado. Certo. Parabéns, doutor Fred. Obrigada, foi ótimo, doutor Fred. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Doutor Fred, queria agradecer aí o tempo do senhor, aí a eloquência, e queria desejar a todos uma boa noite. Estamos encerrando mais um evento nosso aqui da SBNDF e aguardamos todos aí no nosso próximo evento que será divulgado a contento. Um grande abraço, boa noite a todos. Um abraço, boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Obrigada.
Obrigado, hein? Imagina. Obrigada, Alberto, Juliano, doutor Fred, boa noite. Obrigado, Tchau, um tchau. abraço. Tchau, tchau. Até mais.